Jesus e o Pai. Você já sentiu por um instante que não está separado de tudo ao seu redor, que existe uma presença silenciosa dentro de você que é ao mesmo tempo amor, verdade e paz? Essa experiência é o cerne da mensagem de Jesus e como ela pode transformar sua vida em poucos passos práticos. Durante o vídeo, vamos responder algumas questões importantes. A pergunta central é: Como entender profundamente a frase de Jesus, eu e o Pai somos um, e como essa verdade pode se manifestar na nossa vida hoje? Faz sentido para você? Alguma destas questões te preocupa? Comenta aí para nós. Essa unidade entre o humano e o divino, tal como vivida por Jesus, é reconhecer que a mesma presença que habitava Jesus pode ser reconhecida dentro de cada um de nós. Vivemos em um tempo de busca intensa, tecnologia, informação e apelos externos muitas vezes ampliam a sensação de separação. Precisamos então trabalhar e viver a intimidade, a experiência direta de que há um Pai, uma origem que habita em nosso interior e nos orienta com amor. Neste vídeo, convido você para uma pequena jornada de compreensão. Vamos percorrer ideias e frases que trazem luz sobre como dissolver o véu da separação. O que significa viver como canal do divino, como a entrega transforma sofrimento em passagem e como a presença do Pai renova nosso olhar sobre o mundo. Ao final, faremos um resumo com as principais perguntas respondidas, incluindo a pergunta central. Se este conteúdo ressoa com você, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com quem busca evolução e autoconhecimento. O mistério da unidade. Há um momento nos evangelhos em que Jesus pronuncia uma frase que atravessou séculos e civilizações. Eu e o Pai somos um. Essas palavras, tão simples em aparência, contêm um dos maiores mistérios da espiritualidade. Elas não expressam apenas uma ideia teológica, mas uma experiência de consciência. Jesus não falava de uma crença, mas de um estado de ser. Quando dizia que ele e o Pai eram um, estava revelando a essência da existência, a unidade entre o Criador e sua criação, entre o espírito e a matéria, entre o divino e o humano. Para compreender o significado dessa afirmação, é preciso ir além da interpretação religiosa. Jesus não se via separado do Pai e não nos via separados dele. Sua consciência era a de uma total integração com o todo. Em sua visão, não havia dualidade entre Deus e o homem, entre o céu e a terra, entre o visível e o invisível. Tudo era expressão de um mesmo princípio, o amor divino, que permeia e sustenta todas as coisas. Essa percepção não é exclusiva de Jesus. É uma possibilidade latente em toda a alma que desperta. O Cristo em Jesus é a centelha de divindade que também habita em cada um de nós, esperando ser reconhecida. Quando ele dizia, o reino de Deus está dentro de vós, estava nos ensinando que o mesmo Pai que habitava nele habita em todos nós, aguardando o momento em que deixaremos de nos sentir separados para viver em comunhão com essa presença. O Cristo não veio para ser adorado como um ser distante, mas para nos mostrar o que é possível ao ser humano quando desperta para o divino interior. O Pai como presença interior. Jesus chamava Deus de Pai não como um título simbólico, mas como expressão de intimidade. Em um tempo em que as tradições religiosas viam Deus como uma figura distante e severa, ele ousou revelar o divino como um Pai amoroso, próximo e presente. Ao fazer isso, Jesus revolucionou a maneira humana de se relacionar com o sagrado. Ele falava com o Pai com a ternura de um filho e a confiança de quem sabe que é amado. Sua fé não era um esforço, mas uma comunhão viva e contínua. Para Jesus, o Pai não estava fora, observando de longe. O Pai estava dentro. O Pai que habita em mim é quem faz as obras, dizia ele. Essa
é uma das declarações mais profundas do Evangelho. Revela que a força que guiava suas palavras e ações não vinha do ego humano, mas de uma consciência superior que agia através dele. Por isso, suas curas, suas parábolas e sua serenidade diante da dor não eram demonstrações de poder pessoal, mas manifestações da presença divina que fluía sem resistência. Compreender isso é perceber que o Pai não é uma entidade separada, mas a própria essência da vida. O Pai é a origem silenciosa que dá forma a tudo o que existe, o amor que habita cada ser, o sopro invisível que anima a criação. Ele não está fora do mundo, mas dentro dele, sustentando-o em cada átomo, em cada célula, em cada coração. Quando Jesus nos ensinou a orar dizendo Pai Nosso, ele não apenas nos deu uma fórmula de oração, mas nos lembrou que pertencemos a uma mesma origem divina. Chamá-lo de Nosso Pai é reconhecer que somos todos filhos de uma única presença. A consciência de Jesus e o caminho do Filho. A consciência de Jesus não era a de um homem que falava sobre Deus, mas a de um ser que vivia em Deus. Ele se via como canal, instrumento e expressão pura da vontade divina. Seu pensamento, suas atitudes e até suas emoções estavam harmonizadas ao Pai. Jesus não lutava contra a vida, não resistia aos acontecimentos, não se deixava aprisionar pelo medo. Em tudo via o propósito do Pai, e nessa confiança absoluta encontrava sua paz. A vida de Jesus foi uma demonstração contínua dessa comunhão. Ele acolheu os excluídos, curou os enfermos, perdoou os que o feriram, e em tudo isso revelou que o poder do Pai se manifesta através do amor. Sua missão não foi impor uma doutrina, mas despertar uma consciência. Ele mostrou que o ser humano é capaz de viver a presença divina aqui e agora, e que a distância entre o homem e Deus é apenas um véu criado pela mente. Quando esse véu cai, o Pai se revela não como algo distante, mas como o próprio núcleo do ser. Seguir Jesus, portanto, não é imitar suas ações exteriores, mas trilhar o caminho interior que ele percorreu, o caminho da entrega, da confiança e da verdade. Esse é o caminho do Filho, reconhecer a presença do Pai e permitir que ele se manifeste através de nós. Esse processo exige desapego, humildade e silêncio interior. É preciso abandonar as falsas identidades, as crenças limitantes e as resistências do ego. É no vazio que o Pai se manifesta. Quando cessam as palavras e se aquieta o pensamento, o Espírito fala. A dor, a cruz e a entrega. O ponto culminante da jornada de Jesus foi sua entrega total ao Pai. Na cruz, ele demonstrou a mais profunda união possível entre o humano e o divino. Mesmo diante da dor, da traição e da solidão, ele não se afastou do amor. Suas últimas palavras, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, não foram uma declaração de derrota, mas de rendição consciente. Ali o Filho se dissolve completamente no Pai. A cruz, símbolo de sofrimento, transforma-se em símbolo de luz, pois representa o instante em que o ego humano se rende e o divino emerge em sua plenitude. Essa entrega não foi apenas um acontecimento histórico, mas um ensinamento espiritual universal. A cruz de Jesus é o espelho das nossas próprias travessias. Cada vez que enfrentamos a dor, o medo ou a perda, somos convidados a viver a mesma entrega, confiar no Pai, mesmo quando não compreendemos o caminho. Entregar-se não é desistir da vida, mas confiar na sabedoria que a governa. É aceitar que há um amor maior conduzindo os acontecimentos, mesmo quando tudo parece incerto. É nesse ponto que a fé se torna experiência direta. Assim, a cruz se repete em nós não como sofrimento, mas como passagem. A cada renúncia, a cada perdão, a cada ato de amor desinteressado, algo do velho eu morre e o Cristo interior renasce. É esse processo de transformação que nos aproxima
do estado de consciência que Jesus viveu. O Pai não quer o nosso sacrifício, mas o nosso despertar. E o despertar acontece quando deixamos de resistir e nos tornamos um com a vida, um com o amor, um com o divino. A unidade restaurada. A relação entre Jesus e o Pai é a revelação de que o destino de toda a humanidade é retornar à unidade sem perder a individualidade. Viemos do Pai e a Ele retornaremos. Entre esses dois pontos, origem e retorno, estende-se o caminho da experiência humana, com suas luzes e sombras, suas alegrias e dores. Mas, em essência, nunca nos afastamos realmente de Deus. Apenas adormecemos em meio às ilusões do tempo e da forma. O despertar espiritual é o instante em que lembramos quem somos e reconhecemos o Pai novamente, não como crença, mas como presença viva. Quando essa consciência desperta, tudo muda. O mundo externo continua o mesmo, mas o olhar se transforma. Já não vemos separação entre o sagrado e o profano, entre o céu e a terra. Tudo é expressão do mesmo amor. O Pai se revela nas pessoas, nas circunstâncias, na natureza e até nas dificuldades. A vida deixa de ser uma luta e se torna um diálogo com o divino. Vivemos, então, o que Jesus viveu, a paz que não depende das condições externas, o amor que não busca recompensa, a sabedoria que nasce do silêncio interior. Ser um com o Pai, o vivo ver em estado de comunhão. É agir com amor, porque o amor é a própria natureza do ser. É falar com verdade, porque a verdade é a voz do Espírito. É caminhar com serenidade, porque o Pai caminha conosco. A mensagem de Jesus não foi apenas uma promessa de salvação futura, mas uma revelação de que a unidade com Deus é possível agora, neste instante. Cada respiração é um lembrete de que o sopro do Pai habita em nós. Cada gesto de compaixão é uma forma de manifestar a presença divina no mundo. Quando compreendemos isso, a vida se torna oração e cada momento se torna sagrado. O mesmo Pai que vivia em Jesus vive em nós. O mesmo Espírito que o movia também nos move. E o mesmo amor que o guiava é o que pulsa silenciosamente em nosso coração. E essa é a verdade eterna que Jesus veio nos recordar. A verdade que, um dia, toda a humanidade reconhecerá, em uníssono, essa comunhão. Eu e o Pai somos um. Síntese com perguntas e respostas. Como entender profundamente a frase de Jesus, eu e o Pai somos um? E como essa verdade pode se manifestar na nossa vida hoje? Há um momento nos evangelhos em que Jesus pronuncia uma frase que atravessou séculos e civilizações. Eu e o Pai somos um. Essas palavras, tão simples em aparência, contêm um dos maiores mistérios da espiritualidade. Elas não expressam uma ideia teológica, mas uma experiência de consciência. Jesus não falava de uma crença, mas de um estado de ser. Quando dizia que ele e o Pai eram um, estava revelando a essência da existência, a unidade entre o Criador e sua criação. Para compreender o significado dessa afirmação, é preciso ir além da interpretação religiosa. Jesus não se via separado do Pai e não nos via separados dele. Sua consciência era a de uma total integração com o todo. Em sua visão, não havia dualidade entre Deus e o homem, entre o céu e a terra, entre o visível e o invisível. Tudo era expressão de um mesmo princípio, o amor divino, que permeia e sustenta todas as coisas. O que significa dizer que o Pai está dentro de mim? Significa reconhecer que a força que nos orienta não é apenas psicológica ou moral, mas uma presença viva, uma origem íntima que anima pensamento, ação e compaixão. É perceber que orar Pai Nosso é lembrar de uma mesma origem compartilhada. Como a consciência de Jesus difere da consciência humana comum?
A consciência de Jesus é descrita como canal do divino, não um esforço do ego, mas uma harmonia entre vontade humana e vontade divina, onde o medo e a resistência cedem lugar à confiança e à ação plena. Por que a cruz representa entrega e não derrota? Porque a cruz simboliza o momento em que o ego se rende e permite que o divino se manifeste em plenitude, uma passagem transformadora em que o sofrimento é integrado e transmutado em luz. Quais implícitas o texto ajuda a responder? Como reconhecer o Cristo em mim no cotidiano? Pelo despertar progressivo da presença interior, cada ato de compaixão, perdão e silêncio interior revela essa sentia divina até que ela se torne evidente na vida diária. A unidade restaurada. O texto sugere: é possível viver a comunhão sem perder a individualidade? Sim, viemos do Pai, e a Ele retornaremos, mas entre esses pontos, a experiência humana permite que a individualidade floresça como expressão do mesmo amor. A unidade não anula a forma, a transforma. O verdadeiro progresso humano une transformação interior com ação concreta no mundo. Quando nos tornamos um com o Pai, agimos com mais amor, verdade e serenidade. A jornada proposta por Jesus não é fuga da vida, mas uma imersão nela com olhos renovados, ver cada pessoa, cada desafio, cada gesto como oportunidade de manifestar a presença divina. Entregar-se ao processo não é abdicar da autonomia, é permitir que a sabedoria interior guie nossas escolhas. Por favor, valorize o nosso trabalho. Curta, comente, inscreva-se e compartilhe com quem precisa dessa mensagem. Este foi o 13º episódio de uma jornada de descoberta sobre o verdadeiro propósito da vinda de Jesus à Terra, sua mensagem eterna e seu papel como guia espiritual da humanidade. Assista a nossas playlists. Temos um vídeo que pode te apoiar a transformar sua vida. Muito obrigado.